Agora, indo lá em Jó 6, né? Eu tinha lido o Jó 5, apesar de eu não ter participado ontem, mas para contextualizar melhor, eu reli, né? Porque é a resposta, né, de Jó. E eu percebi aqui que é a questão da de você não duvidar, né? Que aqui o tempo todo é a questão do questionamento, né? A gente vê aqui, por exemplo, falando de 3 até o 7, sobre a forma tão impetuosa, né, das palavras. A gente vê aqui falando, né, do veneno que ele sugou, da questão da comida. Então, a gente vê que ele vai recebendo todas essas coisas aqui, e isso é um complemento aqui do 4 do 5, essa resposta dele aqui, é toda essa interpretação, né? Então, assim, é a questão de você vai ficar reclamando das coisas que estão acontecendo com você, mesmo que essas coisas não sejam positivas, né? Ao invés de simplesmente olhar. Então, eu venho buscado, assim, eu venho vivendo tempos tempestuosos aqui em algumas questões pessoais minhas. E eu poderia ficar murmurando, reclamando exatamente que eu estou vivendo esses tempos tempestuosos, mas de que ia adiantar eu ficar reclamando e vivendo essa tempestuosidade de uma forma mais acentuada? Um aprendizado que eu tive aqui com esse texto quando eu li ele é que exatamente quanto mais você murmurar, pior você vai tornar tudo isso que você está vivendo, sabe? Você murmurar não vai, você tem que olhar de um ponto que, por que eu estou vivendo isso? Fazer uma autorreflexão e conseguir entender que você tem que viver determinadas coisas e ser grato porque você está vivendo em um determinado momento ali, porque aquelas coisas, por mais que elas pareçam pesadas agora, elas poderão, não é que poderiam, elas poderão, se acontecer num outro momento, ser muito mais pesadas. Então, pegar o aprendizado quando você está em um determinado momento ali, pode te ajudar a superar ou a viver com mais retidão, com mais calma, com mais paciência, com mais sabedoria, momentos tempestuosos futuros que possam vir em outras escalas, porque você vai saber e aprender sobre outras saídas, né? No caso aqui, a gente vê que Jó, ele recebe todo essa repreensão, né, da qual eu li lá no provérbio. Jó recebe essa repreensão de Deus e ele, em momento nenhum, fica murmurando ali. Mas, pelo contrário, toda vez que ele é questionado, toda vez que ele é indagado sobre as feridas, né? Tudo que ele tem sobre o corpo dele, ele aceita que aquilo ali foi enviado por Deus e que ele tem que aceitar aquilo. A gente viu em Jó lá atrás também que foi dito assim: uai, peraí, eu vou aceitar só a bênção? Na hora que o castigo de Deus vier, aí não pode. Aí tem que ser, você tem que aceitar só a bênção. O castigo não faz parte. O castigo faz parte. Nós somos castigados para a gente ter um aprendizado. Nós não somos castigados porque Deus quer castigar a gente. A forma que Deus tem de puxar a orelha da gente é castigar, porque Ele não está aqui do lado simplesmente falando para nós. Porque se Ele tivesse aqui do lado falando para nós, seria como um pai que estaria do lado, meu filho, não faz isso. Seria muito literal, seria muito fácil. Mas se a gente tivesse Deus falando aqui do lado, não faz isso, ainda assim eu tenho certeza que nós faríamos. Porque quantas vezes na vida a gente escutou nossos pais dizer, não faça isso, e nós somos lá e fizemos e nos ferramos. Então, fica aqui o meu aprendizado aqui de Jó 6, que é aceita que dói menos e aprende com isso para não viver mais. É isso. Bom dia para vocês aí.